de abordar isso aí. Que competências seriam hoje essenciais para o novo colaborador, dentro dessa perspectiva tecnológica presente que está aí, né? Ou seja, que capacidades, né? Que competências são as mais relevantes, né? Eu diria o seguinte, a primeira delas é a capacidade de se renovar o tempo todo, né? Ou seja, isso tem um nomezinho, os americanos chamam de lifelong learning, né? A capacidade de você aprender durante a vida toda. Então, isso é um ponto fundamental. Será que eu, enquanto colaborador, eu estou aberto à mudança e estou aberto a me reciclar o tempo inteiro? Será que eu estou aberto a, digamos, eu faço hoje uma tarefa de uma determinada forma. Será que eu estou aberto a fazer amanhã de uma outra forma? Né? Respeitando as boas práticas e introduzindo melhoria contínua, eu estou aberto a isso? Então, isso eu diria que talvez seja uma das principais competências, a capacidade de você aprender e reaprender, né? Então, isso eu diria que são assim, um ponto fundamental. Isso está ligado a outros aspectos, né? Por exemplo, a questão de um pensamento sistêmico. A gente falava ainda agora sobre isso. A empresa não é apenas um conjunto de departamentos. A empresa é um sistema onde integra esses departamentos. Mas eles estão ligados a um sistema, né? Estão ligados, entendendo o sistema não como um software, mas como um sistema macro, né? Então, o que acontece? O pensamento sistêmico, o pensamento mais holístico, o pensamento mais abrangente é alguma competência fundamental. O que significa isso? Significa que, como você falou, você deu um exemplo interessantíssimo, Marley. Você acabou de mostrar um pensamento sistêmico na prática. Quando você tem uma ação de marketing, você já pensa no reflexo disso nos demais setores da empresa. Ele também trouxe um exemplo interessante que, digamos, uma decisão na área operacional pode ter um efeito no RH, pode ter um efeito no marketing, pode ter um efeito na venda. Então, a competência do pensamento sistêmico é muito importante. Isso não é uma coisa que seja trivial. Precisa ser desenvolvida, precisa ser incentivada, estimulada, né? Então, eu diria que é uma competência muito importante. É claro, nós estamos com tecnologias fazendo uma revolução no mundo, né? Seja a chamada Revolução 4.0, perpassando aí inteligência artificial, realidade aumentada, IoT, que é a internet das coisas. Então, isso tudo está cada vez mais presente nas indústrias, nas empresas, e isso, o setor de transportes não é uma ilha que vai ficar isolada disso. Cada vez mais essas revoluções estão entrando no setor de transportes também. Ora, o que vai acontecer? Se o empresário tem resistência e o colaborador tem resistência também, eles vão ser, como eu falei anteriormente, vão ser atropelados por essas tecnologias disruptivas que estão chegando e estão se implantando cada vez mais. O Brasil está até um pouco atrasado em relação a outros países. Com certeza. Mas, de fato, isso está presente, tá? Então, quais são que outras competências são relevantes, né? A gente falou a questão, digamos, do aprender o tempo todo, se reciclar, ter essa abertura, né? A questão específica com relação à questão da tecnologia, essa alfabetização tecnológica, né? Então, hoje tem que ter um conhecimento tecnológico mínimo. Hoje você tem um gestor que não tem uma fundamentação, por exemplo, em BI, em Business Intelligence, fica difícil. Ou seja, o cara ele tem que se reciclar conhecendo minimamente essas tecnologias mais novas, né? Para que ele possa utilizar isso a seu favor, né? Outro aspecto, a questão do pensamento sistêmico que eu falei, né? Ou seja, você de fato precisa ter essa visão mais abrangente da empresa, percebendo que não está apenas na sua tarefa específica a consequência do seu trabalho, mas que ele tem um efeito sobre a empresa como um todo, né? Da imagem da empresa, do posicionamento da empresa no mercado, né? Isso perpassa a questão também da integração, né? Ou seja, quando a gente fala de pensamento sistêmico, pressupõe essa integração que a gente falou anteriormente. Ou seja, isso até é um dos Is da Forin, né? É a integração. Não se pode pensar hoje, digamos, de uma forma departamentalizada, isolada apenas, e sim vendo a empresa de uma forma integrada, né? Então, esses são desafios muito importantes e que eu lhe digo de uma forma, sim, categórica. Ou isso vai ser resolvido através da capacitação, né? Ou seja, você ter as pessoas treinadas, capacitadas, se reciclando, né? Abrindo a cabeça, ou as empresas vão quebrar.
É simples. Então, Porque tem gente que está fazendo esse dever de casa. é isso. E essas empresas vão ganhar mercado.